Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Hoje, quarta-feira, dia 20 de junho de 2018, estamos aqui, querido, com a mais uma live, né? O professor Gerson, dando suas explicações por que saiu do sistema religioso. E hoje quero fazer um vídeo diferente, porque nós temos muitas pessoas que têm saído do sistema religioso e que, de maneira descontrolada, de maneira desenfreada, têm se tornado vítima de suas próprias atitudes, porque não conseguem lidar com a sua própria liberdade que encontram em Cristo Jesus, o nosso Mashiach. Paulo, ele faz uma pergunta e depois uma declaração. Darei eu lugar ao pecado por ter liberdade em Cristo Jesus? Não. Nós não devemos dar lugar ao pecado porque temos liberdade em Cristo Jesus, mas pelo contrário, não mais pela força da obrigatoriedade e da tirania do sistema religioso, devemos mantermos a nossa vida casta, uma vida de santidade, uma vida de exemplo para um sistema que já há muito tempo está corrompido. Que hoje muitas pessoas têm usado o sistema religioso, que está num extremo, como um trampolim para dar um salto para outro extremo. E com isso, viver uma vida de libertinagem, e não uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Muitas pessoas não conseguem administrar, querido, o seu cristianismo, não conseguem administrar de forma conectada as mitzvot, ou as mitzvah do Senhor, ou seja, os mandamentos, porque mitzvah vem de conectar, aquilo que nos conecta a Cristo. Não conseguem ser ramos que estejam ligados à videira, mas que estão a produzir frutos que estão mais para quem está ligado ao João Buzeiro Bravo do que a videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você que se libertou do sistema religioso e para provar que você muitas vezes está sendo vítima da sua própria decisão, porque foi uma decisão movida mais por um desejo carnal, por mais um desejo de liberdade para pecar, do que um desejo de liberdade para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje não deveriam ter saído do sistema religioso porque não estão preparadas para isso. Saíram e usaram a sua liberdade para dar lugar à sua carnalidade, à sua Itzerhará, a seus próprios demônios e ao seu próprio Satã interior, que é as obras da carne. Para provar que você está errado, eu quero lhe fazer uma pergunta. Desde que você saiu do sistema religioso, quantas vezes você brincou com o álcool? Quantas vezes você perdeu o caminho da moderação, que é o caminho que quem não está no sistema religioso é ensinado, que é o caminho do meio, o caminho da moderação, o caminho em que você usa o álcool com responsabilidade, sabendo usufruí-lo de uma forma sábia, de uma forma que não vai produzir problemas nem para você, nem para a sua família, nem para o trânsito brasileiro, nem para as leis de trânsito do Brasil, e nem, querido, para a sua própria família. Quantas vezes você tem abusado e saído da moderação porque você deixou de estar sobre uma regra, você deixou de estar sobre as ameaças de ser disciplinado, de você sair da comunhão da igreja, de você não participar mais da ceia, e toda a igreja perceber que você foi disciplinado, que você estava sendo
tirado do corpo da igreja legalizada, porque você havia descumprido uma regra, um estatuto, descumprido uma ordem do seu líder. Se você é desmoderado, volte para o sistema. Se o sistema te faz bem, se o sistema te consegue te manter, querido, dentro da linha, e consegue manter você sem beber, manter você sóbrio, manter você sem abusar daquilo que você sabe que não pode abusar, mas usa o sistema religioso como uma ponte de acesso para cair em outro extremo e perder o caminho da moderação. O sistema religioso ele está completamente corrompido, mas ele traz com imposições, querido, um sistema de moderação e que cooperam para a sociedade de uma certa forma, mas cobrando um preço caro, que é a mentira, o engano. Mas tem o seu conjunto de regras, seja moral, intelectual e sentimental, que cooperam de certa forma. Mas tem pessoas que não podem, não têm condições de viver sem o cabresto da religião. Isso é um fato. E eu, como pastor, como líder, tenho contemplado pessoas que abandonam o sistema religioso não porque tem consciência que esse sistema lhe engana, lhe mente, que lhe impõe regras, mas porque quer viver uma vida de libertinagem. Não quer mais dar lugar à bondade, à voluntariedade, ao liberalismo. Não quer mais depositar suas ofertas nos gasofiláceos do amor, mas prefere investir os seus recursos financeiros no gasofilácio da avareza, do materialismo, da ganância, que destrói esta pessoa. Queira ou não queira, em todos os lugares, querido, existe joio. Tanto nos desengrejados como nos igrejados. Mas existe um caminho que é o caminho da moderação. Outra pergunta para você que saiu do sistema religioso. Como que está o altar de oração dentro da sua casa? Responda para você agora. Como está o altar de oração dentro da sua casa? Será que o sistema religioso não foi uma ponte de acesso para você, com os tratores de sua carnalidade, decretarem a demolição deste altar tão importante, que nos conecta ao trono de Deus, que nos concede comunhão com Deus, e você usou a saída desse sistema religioso para dar lugar a mais essa carnalidade, que é a falta e a impotencialidade de conversar com Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus, independente de lugar geográfico, seja templo, fora de templo, no monte, no mato, num parque, numa praça, tomando seu banho, em qualquer lugar, o reino de Deus ele está dentro de nós. Aonde nós estivermos está o reino. E nós devemos demonstrar este reino com nossa refletindo, com nossa atitude que reflete a luz do mundo, né? Que reflete a pessoa de Jesus em nosso caráter e personalidade, salgando este mundo como sal da terra, demonstrando nossos frutos através de nossa ligação à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, manifestando os 9 frutos do Espírito Santo e também os 9 dons do Espírito Santo, que nos fazem um povo diferente, um povo que nos torna embaixadores de Cristo e representantes do seu reino nessa terra. Como que está esse altar na tua casa? Você saiu do sistema religioso que vivia cobrando de você, para você orar, para você jejuar, para você manter uma vida de comunhão com Deus. Como que está essa vida? Como que está? Você está mantendo esta comunhão com Deus?
Ou você está usando, tá, todo ódio contra o sistema religioso, tá, para criar um outro extremo, que é a irresponsabilidade diante de Deus, independente de você ser ligado a um CNPJ, a uma entidade, ou você viver de forma digna, de forma verdadeira, de forma santa, como Abraão viveu. Abraão não viveu em templos, mas Abraão serviu a Deus, não precisou de templos para servir a Deus, mas ele servia a Deus com atitudes, com comportamentos que levaram a ele se tornarem o pai da fé do povo judeu. Você tem sido o pai da fé da sua família com as suas atitudes? Ou você abandonou o sistema religioso e você mal consegue dobrar os seus joelhos e falar com o Deus que você diz servir? Porque se você não consegue ter comunhão com o Deus que você diz servir, você não serve esse Deus. Você espera que esse Deus lhe sirva. Porque se eu tenho um altar de oração, uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, querido, eu sou servo dele. E eu diariamente procuro ter esta comunhão, ter esse contato com essa pessoa tão santa, essa pessoa tão digna do meu louvor, de minha honra, de minha magnificência, que é o meu Deus. Como que está? Como que está a tua vida espiritual, o teu altar de oração? Ah? Não é melhor, então, você voltar para o sistema religioso que lhe impunha na força você orar, que vivia batendo na sua cabeça, na sua consciência, lhe cobrando a oração? Se você precisa disso para manter uma vida de oração, volte para o sistema religioso, porque você não consegue lidar com a sua liberdade em Cristo Jesus. Você não consegue viver sem regras. Você não consegue voluntariamente estar acima disso. Você não consegue voluntariamente, tá, não tornar todos esses tipos de responsabilidade um peso para a sua vida. O que nós vemos mais hoje são pessoas tornando Deus pesado. Aonde Deus tem sido pesado em suas escalas de valores. Um culto tem sido pesado na escala de valores. Tem pessoas que vêm uma vez por mês na igreja, se reúnem uma vez por mês como corpo, não um corpo humano, não um corpo que está dentro de uma constituição civil, mas um corpo misto. Você não consegue, porque Deus tem sido pesado contra o seu trabalho, tem sido pesado contra os seus compromissos, que são mais, na sua escala de valores, tem mais valores do que encontros com Deus, com oração, com o povo reunido, buscando a presença do Espírito. Se você tem se tornado esse tipo de pessoa, que se tornou um desengrejado, mas também se tornou um Deus, um desdeusado, ou seja, você deixou de servir a Deus de uma forma verdadeira, usando o sistema religioso. Eu saí do sistema religioso por causa de sua corrupção, mas não deixei a Deus, não deixei a Jesus, não deixei a oração. Meu altar de oração ainda continua de pé dentro da minha casa, dentro do meu lar. Outra pergunta. Hoje a palavra de Deus tem sido pesado para muitos, até mesmo dentro do sistema religioso, onde os cultos de ensino têm se tornado um peso. Não tem se tornado mais um prazer, como o Salmo 1, que a lei do Senhor era prazer. A lei do Senhor era um prazer tão forte que fazia com que o homem meditasse de dia e de noite. E ele se tornasse uma árvore que se estende suas raízes para o ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria, que cujas folhas não caem, e tudo quanto quiser prosperará. A Bíblia condiciona toda a prosperidade, querido. O sistema religioso condiciona toda a prosperidade ao você doar dinheiro para eles, a você ser um bom ofertante, a você ser um verdadeiro dizimista. E muitos até acreditam nisso. Só que o Salmo 1,
a revelação de Deus a Josué, dizem que, ao contrário, que a verdadeira prosperidade está em nós, queridos. Sabemos valorizar a palavra de Deus, os ensinos de Deus, a maneira que Deus ensina o homem em sua conduta intelectual, moral, espiritual nessa terra. Se você não consegue, querido, volte para o sistema religioso que te obriga, que te obriga, que te pune se você não participar, querido, de uma escola bíblica, que te pune se você não praticar, querido, o examinar das Escrituras. Volte para lá, porque se você usa o sair de um sistema religioso para você parar de ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, e não só numa noite que se reúne na semana para ensinar, mas todos os dias, na hora do teu trabalho, à noite, dormindo, você chega a sonhar com a palavra de Deus, porque você é um amante da palavra, você é um amante de Deus, você é um amante de tudo que se relaciona a Deus. Agora, esse é um mal que está atingindo muitos. O sistema religioso, ele ensina que você tem que ser certinho para ser amado por Deus. Não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina que você é amado por Deus, por isso que você pode se ter uma vida correta. É o inverso, é o contrário. Por isso, querido, eu quero perguntar para você, como que está seu relacionamento com a palavra de Deus? Você é um verdadeiro homem consciente que você precisa de uma formação teológica, de uma formação espiritual fundamentada, baseada no meditar, no pesquisar, no estudar as Escrituras de forma, querido, disciplinada, de forma aonde você saiba dar valor, aonde você saiba incluir na sua escala de valores da sua vida, o momento de sentar para aprender, para se tornar um dia digno de se levantar para falar. Você tem espaço na sua vida para isso? Se você não tem, eu sou obrigado a dizer que você deveria voltar para o sistema religioso. Por quê? Porque você não vive uma vida com Deus se não for abaixo do cabresto. Você não vive uma vida com Deus se não for abaixo, querido, do chicote, querido, da tirania, o chicote das regras, das leis obrigatórias e tiranas. Porque quando você se vê livre, como Paulo diz, você se encontra a liberdade em Cristo, você deixa a sua natureza animal fluir a ponto de fazer você se revolvar, voltar a se revolver no lamaçal do pecado. Como você tem feito, abusando do álcool, como você tem abusando quando você não tem mais uma vida de oração, quando você não consegue mais discernir o valor das Escrituras, você não consegue mais ter prazer ao ponto de que um culto de ensino, um culto onde as Escrituras são sendo explanadas, elas não têm lugar na sua escala de valores, mas só o que tem lugar na sua escala de valores são eventos que não te trazem edificação, só que te trazem uma alegria momentânea, te trazem uma alegria que é uma alegria que sacia os maiores desejos da carne humana e não os desejos do Espírito. Como que está a tua vida com Deus? Tem pessoas que deixaram o sistema religioso para não dar mais os seus dízimos, para não ser mais solidário, para não ser mais, querido, compartilhador dos seus bens. Mas, como aquele jovem rico, abandonaram o caminho que nos conduz a acumular tesouros nos céus, que é nós repartirmos o que temos com aqueles que têm menos, e sermos, como luz do mundo, os defensores da igualdade social, aonde aquilo que eu quero para mim, eu deseje também para o meu próximo. E não só desejar, usar essas mãos, usar os recursos que Deus me dá para somar nessa ideologia, que é a ideologia de Cristo. E não uma ideologia religiosa,
e nem uma ideologia para outro extremo, que é uma ideologia que eu chamo como uma ideologia de tolos, que usam certos momentos da vida para se tornarem oportunistas. Você que é oportunista, que você viu no sair do sistema religioso uma oportunidade para dar lugar à carnalidade, você está errado. Que viu na saída do sistema religioso uma oportunidade para dar lugar à avareza, você está errado. Você que viu na saída do sistema religioso uma oportunidade para você ter uma vida espiritual relaxada, quebrada, manipulada pelo seu próprio eu, pela sua própria irresponsabilidade espiritual, eu quero dizer para você, você está errado. Então fica aqui. Eu saí do sistema religioso porque eu estou errado. Mas você que saiu do sistema religioso e entrou no outro extremo, você está mais errado ainda. Porque pelo menos o sistema religioso, há aqueles que estão lá sendo iludidos, muitos, tá? Tirando os líderes fora, eles fazem porque amam a Deus. E você, muitas vezes, Deus te deu toda a liberdade para fazer. E você não faz. Mas eles, sob um jugo, sob até mentiras, eles chegam a dar tudo que têm. Por quê? Porque eles estão acreditando em falsos líderes. E você que se diz liberto do sistema religioso, o que você faz? O que você tem feito? Como você tem reagido? Como você tem construído sua vida espiritual? Eu não sou a favor de você se manter no sistema religioso, mas sair do sistema religioso para ir para um outro extremo, para brincar com o álcool, para não ter uma vida de oração, para não ter uma vida de responsabilidade com a palavra de Deus, para não ser um contribuinte para a igualdade social. Fique aonde você está, não saia. E faça o que tem que fazer aí, porque se tirar o cabresto, você vai ficar desencabrestado e você vai fazer como muitos. Você vai, como um animal, se voltar a se remover com o lamaçal do pecado. Transformando, querido, o desigrejado, o sistema desigrejado, ou seja, o movimento desigrejado, você vai se tornar um joio no meio dele. Você vai se tornar o que jamais eu quero, ou jamais algum líder que prega o verdadeiro evangelho, que não é sistemático, deseja. Eu não quero que você perca os valores morais que o sistema ensina. Eu não quero que você perca os valores espirituais que o sistema ensina. Eu não quero que você perca os valores emocionais de amor, de perdão, de voluntariedade, de solidariedade para com o próximo. Não! Mas o que nós vemos hoje são pessoas que se emanciparam e vivem criando um Deus para si mesmo. Querido, você não precisa ser certinho para ser amado. Você é amado para ser certinho. Shalom Adonai.